Públicas, agora à frente da Secretaria do Meio Ambiente, com rara competência e pleno êxito. Saúdo, evidentemente, o presidente Carlos Teodoro Igaray, desse Instituto Direito por um Planeta Verde. Cumprimento por mais essa realização. Excelentíssimo presidente da Fundação Mokichi Okada, Rogério Ratanek, é isso? Saúdo o doutor Paulo Alcides Amaral Salles, eminente desembargador, que nesta ocasião representa a presidência do Tribunal de Justiça. Meu estimado colega e amigo, presidente da nossa Associação Paulista do MB, Felipe Locke Cavalcante. Excelentíssimo presidente da Abrampa, sábio Renato Bittencourt Soares de Silva. Saúdo o Dr. José Rubens Morato Leite, vice-presidente do Instituto e também coordenador do 8º Congresso de Estudantes de Direito Ambiental, que se realiza conjuntamente. A estimada doutora Silvia Capelli, presidente da Rede Latino-Americana do Ministério do Meio Ambiente, outra importante referência do direito ambiental brasileiro. Saúdo o estimado procurador do Estado, doutor Daniel, que é assessor na área de defesa do meio ambiente da Procuradoria-Geral do Estado. O Daniel só tem um defeito grave, foi meu aluno. E é muito jovem para ter sido meu aluno. Muito jovem. E quero fazer uma saudação àquele que assumiu a coordenação de atenta há muito tempo, o ministro Herman Benjamin, que assume a mestre de cerimônia, Feliz da vida. Esse é o melhor exemplo de se viver, de fato, verdadeiramente, num ambiente republicano. O que faz com que o ministro de Estado assuma com orgulho a condição de mestre de cerimônia. Fosse uma monarquia, ou aqueles que supõem viver numa república, mas insistem nos vícios monárquicos, jamais se permitiria isso. Então, ministro Benjamin, fica a minha homenagem ao senhor também por esse gesto, que nos lembra que o ambiente republicano nos impõe esse tipo de conduta. E que não há função pública que não seja digna ou capaz de ser exercida. Por tradição, como já disse o ministro, cabe ao Ministério Público do Estado de São Paulo a participação desse evento, que reúne os congressistas e declara abertos os trabalhos. Por generosidade, certamente, e também por respeito ao Ministério Público, cabe ao Procurador-Geral de Justiça saudar a todos e dar-lhes as boas-vindas. A realização simultânea desses congressos de estudantes a profissionais de direito, não ocorre, certamente por acaso ou por mera coincidência. Trata-se mesmo de dar efetividade à visão e compreensão holística das questões emergentes do direito ambiental, dos que se formam aos que aplicam o direito na vida diária dos seus ofícios públicos e privados. O Instituto Direito por um Planeta Verde, que se desincumbe da organização e da idealização dos congressos, presta assim um inestimável trabalho aos que se formarão e aos que já constituem a comunidade de operadores do direito ambiental no Brasil. Ao induzir os debates em torno da ética ambiental, das peculiaridades contemporâneas do licenciamento, da sustentabilidade, da economia verde, por exemplo, os organizadores alimentam a atualização doutrinária, a contemporaneidade dos enfoques e tratam de fomentar a visão crítica do objeto em estudo. Saúdo, portanto, todos os que se envolvem na realização desses congressos, o 18º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, e o 8º Congresso dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, e o 8º Congresso de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação em Direito Ambiental. Cumprimento também o Governo do Estado de São Paulo pelo apoio já tradicional dado a estes congressos. Há um fenômeno, me permitam, que acompanha a humanidade, que é simples de ser constatado, mas que é também muito complexo e significativo, segundo o qual os homens, para a satisfação de suas novas e múltiplas necessidades, que são sempre ilimitadas, disputam os bens da natureza, por definição, limitados. Associa-se a isso, nos tempos atuais, também em poucas palavras, a migração definitiva do planeta a uma ampla e global economia de mercado. Aproveitando-se, talvez,
da derrocada do socialismo, diz o professor Wagner Valério, os países ricos passaram a afirmar que não há resposta suficiente ao capitalismo liberal e, em consequência, querem devolver a humanidade, no ambiente econômico, pelo menos, a um estado de natureza quase selvagem. Estabelecer limites para a exploração econômica, verter dois sistemas constitucionais, valores e princípios capazes de humanizar o capitalismo e de afirmar e reafirmar a proteção ambiental como expressão dos direitos humanos, passam a se constituir seguramente os maiores desafios da atualidade. Certamente em 1886, quando o cientista alemão concebeu uma nova disciplina relacionada à biologia e batizou-a de ecologia, a ciência da casa, não supunha ele que os problemas da ordenação da casa, a economia, fossem logo se contrapor a ela. As relações entre as espécies animais e o ambiente orgânico e inorgânico seriam antes concebidas como moeda de troca, dotadas de valor econômico, e a superação das adversidades passaria necessariamente pela compreensão de outras tantas ciências como a física, a medicina e o próprio direito. Seguramente não sabia ele que na escala de valores os problemas mercantis seriam de maior valia e o comprometimento dos recursos ambientais um mal menor ao longo da formação das sociedades políticas no mundo contemporâneo, infelizmente. As regras econômicas conspiraram ao longo dos anos contra a casa, a economia, e também contra a sua ciência, a ecologia. Em verdade, nos últimos 5 séculos, o valor da natureza esteve diretamente relacionado com a escala de valores estabelecida pela sociedade eurocêntrica, moderna e capitalista para os bens que eram chamados de bens naturais. Boaventura Santos indica que as transformações produzidas pela globalização trazem inerente o aumento dramático das desigualdades entre países pobres e ricos e no interior de cada país, entre ricos e pobres, a sobrepopulação, a catástrofe ambiental, os conflitos étnicos, a migração internacional massiva, o crime globalmente organizado e a democracia formal, meramente formal, como condição política para uma assistência internacional. Evidencia-se assim a profunda interligação entre uma infinidade de fenômenos que caracterizam e determinam a existência de indivíduos no interior do mundo contemporâneo. É perceptível que os aspectos natural e social são absolutamente interligados e que, diante de uma realidade dinâmica e complexa, o direito está comprometido em encontrar condições de absorver tal complexidade e acompanhar esse dinamismo, sob pena de fixação ainda mais marcante de um hiato indesejável entre a realidade social e a eficácia jurídica. A premissa válida é a de que a desordem ecológica não produz vencedores, ainda que produza capital ou riqueza, riqueza material. A questão ambiental é, no fundo, questão de vida ou de morte, morte ou vida não apenas de recursos ambientais, mas do próprio homem, do planeta que o abriga. O utilitarismo e o individualismo perdem espaço para o estudo e a aplicação da etologia, com sua natural preocupação do comportamento dos animais na sua vida em grupo. Por isso, presentemente, há uma expansão da questão ambiental para a simples relação do homem com a natureza. Há uma expansão dos valores éticos, os valores éticos que permeiam o estudo deste ramo do direito. O progresso da humanidade, pelo desenvolvimento da economia, da indústria, da construção de uma sociedade de massa que nos levou ao momento atual, exige uma rotação urgente em sentido diverso e oposto, sentido que seja orientado por valores éticos, em especial da responsabilização, e que busque a conciliação de interesses e ao final se revele apto
à eficácia da tutela ambiental. Como o direito encontrará soluções para o futuro e como as instituições políticas, como os governos, os poderes do Estado, o próprio Ministério Público, o mercado, desvendarão modos de aplicação das descobertas científicas, tornando concreto, real e efetivo o direito ambiental, talvez somente as próximas gerações saberão dizer. Mas o que se nos impõe nos dias de hoje, no entanto, é a de conservarmos a exata dimensão do papel que a cada um de nós resta executar, para revertermos o estado de coisa que de há muito anima a nossa própria indignação, e assim, cumprindo todos, efetivamente, o nosso grande papel social. A todos, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a São Paulo e tenhamos 3 excelentes congressos. Boa noite. Os organizadores me pediram para lembrar a todos, como se fosse necessário, que há um coquetel logo a seguir. E também eu queria, em nome pessoal, hoje como participante desses congressos todos, infelizmente não posso ficar todo o período, de fazer pelo menos 2 agradecimentos especiais a 2 ex-colegas de Ministério Público, que na época em que eu coordenei as promotorias do meio ambiente de São Paulo, sempre me acompanharam ou nós nos acompanhamos. Me refiro a minha colega Lídia Passos e ao meu colega José Ismael Lute, ambos diretamente envolvidos com o sucesso e com o trabalho deste congresso. Depois das palavras do eminente Procurador-Geral, eu peço ao secretário Bruno Covas que transmita ao eminente governador o agradecimento de todos pela acolhida, pela hospitalidade que vem desde o governador Mário Covas. Com isso, o Procurador-Geral já o disse, estão abertos os congressos, aliás, um deles terminou hoje, mas retoricamente, abertos todos, e vamos ao coquetel. Muito obrigado.